Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a sucção de bombas. Então, uma bomba, um sistema de bombas, ela é composto pela tubulação de sucção, pela bomba, pelo motor, uma tubulação que liga uma, duas ou mais bombas e adutora. Aqui nós temos o posto de sucção, onde atua a pressão atmosférica, a tubulação de sucção, a bomba e o motor. Então nós temos aqui a tubulação de sucção, para cá a tubulação de recalque, o barrilete e a adutora. Vamos tratar então apenas da tubulação de sucção. Vamos falar da sucção. O primeiro assunto da sucção de bombas centrífugas, nós temos que entrar numa teoria para entendermos alguns princípios importantíssimos dos nossos dimensionamentos e seleção de bombas. A primeira é com relação à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre, medida em um barômetro ao nível do mar. Esta pressão é aproximadamente de 760 milímetros de mercúrio. Para chegar a esta pressão, houve um importante trabalho, um importante experimento de Torricelli, que serviu para medição de pressão atmosférica. A importância do experimento Torricelli foi conduzida pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli em 1664 e resultou na primeira medição da pressão atmosférica. Então ele utilizou um tubo, esse tubo tinha 1 metro de comprimento, ele encheu totalmente esse tubo de mercúrio, tampou com o dedo a parte inferior, que na parte superior estava fechado. Então ele tampou, levou para um recipiente cheio d'água e abriu a parte inferior. Quando ele abriu a parte inferior, ele observou que aqui formou um vácuo e o líquido ele desceu até uma altura de 760 milímetros de mercúrio. Então, o que acontece aqui? Acontece que do lado externo, aqui na superfície do líquido, está atuando a pressão atmosférica e evita que esse líquido ele derrame e misture aqui na água mais do que os 760 milímetros de mercúrio. Então, há um equilíbrio entre a pressão atmosférica e essa coluna de líquido. Daí, nós temos nesse experimento, nessa posição, a pressão atmosférica igual a 160 milímetros de mercúrio. As unidades de pressão mais comuns são pressão igual a 1 kg por centímetro quadrado, onde 1 kg por centímetro quadrado é igual a uma atmosférica métrica, 10,33 metros de coluna de água, 0,1 megapascal, 14,22 libra por polegada quadrado, 0,98 bar, que é igual também a uma atmosfera, 10 a quinta newton por metro quadrado, que é igual aos nossos 760 milímetros de mercúrio. Então, esse é o conceito de pressão atmosférica que nós introduzimos no nosso curso. O segundo item importante para entendermos a sucção em bombas centrífugas é a pressão de vapor. A pressão de vapor corresponde ao valor da pressão no qual o líquido passa da fase líquida para a gasosa. Quando a pressão externa na superfície do líquido se iguala à pressão de vapor, ele se evapora. E a evaporação é o processo no qual ocorre devido ao aumento da temperatura do líquido, permanecendo a pressão externa constante. Então, isso aqui é o conceito de pressão de vapor. Outro conceito da sucção de bombas centrífugas é relativo à cavitação. Vocês vão ver durante o curso muito, estamos falando sobre esse termo cavitação.
que é a cavitação? A cavitação ocorre pela mudança da pressão local enquanto a temperatura permanece constante. Esse fenômeno ocorre normalmente em escoamento sujeito a baixas pressões, próximo à mudança de fase do estado líquido para o gasoso, e constitui um grande problema na sucção de bombas. Então, a cavitação, ela ocorre aqui dentro do carcaça da bomba. Aqui nós temos a carcaça da bomba, aqui dentro nós temos o rotor, o eixo, e aqui nessa ponta do eixo nós vamos inserir o acionador, que é o motor elétrico. Então, numa instalação de bomba dessa, nós temos a entrada da tubulação de sucção, e na entrada da tubulação de sucção, quando ocorre o fenômeno de cavitação, esse fenômeno ele provoca uma danificação no rotor. Então, praticamente, ele destrói o rotor. Esse é o fenômeno de cavitação que provoca a destruição total do rotor. Então, nós vamos falar na frente por que ocorre esse fenômeno denominado cavitação. Quando nós falamos de pressão de vapor, a pressão de vapor ela é tabelada. Então, nós temos aqui uma tabela de temperatura e pressão de vapor dado em quilo por centímetro quadrado. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura de água bombeada a 20 graus centígrados, então aqui 20 graus centígrados, nós estaríamos com a pressão de vapor correspondente a 0,02383 kg por centímetro quadrado. Se a temperatura de bombeamento passar para 75 graus, aí nós teríamos uma pressão de vapor de 0,3931 kg por centímetro quadrado. E a 100 graus centígrados, que é a temperatura de ebulição da água, nós teremos aí uma pressão de vapor de 1 kg por centímetro quadrado, que é igual a uma atmosfera métrica. Essa pressão de vapor é uma propriedade física que depende do valor da temperatura. É a pressão com tendência do líquido a se vaporizar. Então, é uma propriedade física do líquido. Então, nós estamos falando de água, então essa propriedade ela não muda. Entra em ebulição quando a pressão do sistema ao qual faz parte atinge a pressão de vapor dessa substância. Então, a pressão de vapor, por exemplo, da água, aqui a 100 graus centígrados é 1,033. Então, nesse ponto, a água entraria em ebulição. Esse ponto recebe o nome de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. O ponto de ebulição normal é a temperatura de ebulição da substância à pressão de uma atmosfera, que é igual a 1 kg por centímetro quadrado, neste caso. Uma outra informação importante na sucção, na parte teórica, é relativo à solubilidade dos gases. Os líquidos dissolvem os gases, em particular a água dissolve o ar, em proporções diferentes entre oxigênio e nitrogênio, pois o oxigênio é mais solúvel. Aqui nós temos uma tabela onde nós mostramos o coeficiente de solubilidade de gases na água doce, em metro cúbico de gás por metro cúbico de água ao nível do mar. Então, a água, na temperatura, absorve o gás carbônico, absorve 1,87 metros cúbicos na temperatura de 0 graus e 0,92 metros cúbicos na temperatura de 20 graus. O monóxido de carbono varia 0,04, oxigênio 0,53, o nitrogênio 0,026. Então, só de oxigênio e nitrogênio, aqui nós temos, numa temperatura normal de 20 graus centígrados, absorve 0,033 metros cúbicos e 0,017 metros cúbicos
de ar. Então é muito ar que é possível entrar na sucção de uma bomba. A saturação de oxigênio em miligrama por litro na água doce, dependendo da temperatura, vamos colocar aqui 20 graus, ela atinge uma saturação de 9,2 miligrama por litro. Então é possível colocar ar dentro da água até esse ponto de saturação. Aqui no caso, a 20 graus centígrados, nós conseguimos colocar 9,2 miligrama a cada litro de água. O volume do gás dissolvido é proporcional à pressão do gás. Ao diminuir a pressão, ocorre a liberação do gás. Essa propriedade é uma causa do desprendimento do ar e o aparecimento de bolhas de ar nos pontos altos das tubulações. Como que é a situação de os cilindros ou garrafas de ambiente que contém líquido cerveja misturado com o gás carbônico? Quando se reduz essa pressão, há possibilidade, há formação aí de espuma, que nada mais é do que liberação do ar que está misturado ao líquido. Dispositivos da sucção. Na sucção, nós temos como destaque, primeiro, o poço de sucção. Segundo, o crivo. E terceiro, a válvula de pé. Quanto ao poço de sucção, onde a bomba vai retirar o líquido a ser bombeado, algumas recomendações são importantes e começaremos por evitar o turbulhamento do poço de sucção ou o redemoinho causado pela entrada de água no mesmo. Então, quando um poço de sucção tem uma entrada lateral, há a formação desse redemoinho ou de um vórtice. Esse vórtice, ele possibilita levar o ar externo para o crivo e, consequentemente, para o rotor da bomba. Quando eu limito a velocidade de entrada de água no crivo, aqui eu tenho um crivo, aqui eu tenho a tubulação de sucção. Então, quando eu limito em 0,9 metros por segundo, eu tenho aqui o diâmetro da tubulação de sucção. Sabemos que a área da tubulação de sucção é dado por essa equação π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Π nós temos 3,14 dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Então daria 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. A vazão é expressa em metros cúbicos por segundo, litros por segundo, mas nessa fórmula em metros cúbicos por segundo. É igual, por a equação da cotonidade, é igual a área vezes a velocidade. Então nós chegamos à conclusão que o diâmetro de sucção é 1,415 vezes a vazão elevado a 0,5. Com esta condição, nós podemos calcular o diâmetro de sucção quando nós limitamos a velocidade em 0,9 metros por segundo. Nós vamos ter o seguinte diâmetro. Eu tenho uma vazão de 25 litros por segundo, que corresponde a 90 metros cúbicos por hora, ou 0,025 metros cúbicos por segundo. O mínimo diâmetro de tubo para essa condição, para manter esta velocidade menor que 0,9 metros por segundo, é a aplicação desta fórmula de cálculo do diâmetro. Então, teremos 1,415, que é constante, a vazão em metros cúbicos por segundo, 0,025, elevado a 0,5. Então, encontramos um diâmetro de 0,188 milímetros, ou 188 milímetros. O tubo comercial não existe o diâmetro de 188 milímetros. Então, nós usamos um tubo comercial acima, um tubo de 200 milímetros. A terceira recomendação para a sucção é propiciar submergência mínima do crivo para evitar a entrada do ar. Então, a submergência, aqui nós temos o nível da água na sucção,
Aqui nós temos a nossa tubulação de sucção, aqui o crivo, aqui a válvula de retenção. Então, aqui nós temos o crivo, aqui nós temos a válvula de retenção e aqui a tubulação de sucção. Então, esta altura do nível da água até a entrada do crivo, na parte superior, nós denominamos subemergência. Essa subemergência é calculada multiplicando uma constante 2,5 pelo diâmetro da sucção mais 0,10 metros. Exemplo, nós definimos um tubo de sucção de 200 milímetros, ou 0,20 metros. Para ter uma subemergência mínima, nós devemos ter uma altura de 2,5 vezes 0,20 mais 0,10. Então, uma subemergência de 0,60 é a mínima que nós temos para garantir que não haja nenhum problema na nossa bomba, principalmente do efeito de cavitação. Então, esse nível da água tem que estar acima do nível de entrada da bomba de, no mínimo, uma altura de 0,60. A quarta recomendação é evitar descarga acima do crivo. Então, aqui eu tenho o meu crivo, nessa instalação típica nossa. Aqui nós temos a subemergência. E aí, aqui eu tenho uma situação onde a tubulação está enchendo o poço de sucção com meio de uma descarga. A descarga em cima do crivo ou no poço de sucção provoca excesso de entrada de ar. Então, aqui nós teremos excesso de entrada de ar e essa entrada de ar, obviamente, vai afetar o nosso funcionamento. Então, como que resolve isso? Se eu não tiver outra condição de entrar com a minha água dentro do poço de sucção, aí eu tenho que fazer um anteparo. Esse anteparo ele estará com os furos aqui, crivado. Aí sim, ele vai encher essa parte à esquerda, onde aqui haverá turbulionamento, mas na parte à direita a água irá com uma suavidade para que não leve o ar para dentro da tubulação de sucção. A quinta recomendação é garantir o mínimo de comprimento para a sucção, ou seja, a tubulação de sucção é isso aqui, tudo isso aqui. Essa parte está submersa, que é a tubulação relativo que dá a subemergência, e o comprimento da tubulação de sucção é um comprimento horizontal, que é o LH, mais um comprimento vertical. Então, todo esse comprimento aqui é o comprimento vertical da sucção. Este comprimento é o comprimento horizontal e este aqui é a subemergência. Então, o comprimento total da sucção é igual ao comprimento vertical, que é o LV, mais o comprimento horizontal. Então, quanto menor esse comprimento da tubulação, melhor. Tem instalações que eu não consigo reduzir, mas o que eu puder reduzir na minha instalação, o comprimento da sucção é o ideal. A sexta recomendação é limitar ao máximo a altura de sucção em instalações com sucção positiva. Então, aqui nós temos o eixo da bomba, o nível da água e a entrada no crivo. Essa altura entre o nível da água e o eixo da bomba, nós chamamos de altura de sucção. Entre o nível da água e a entrada na tubulação de sucção, nós chamamos de subemergência. Esta bomba, esse conjunto motobomba, aqui eu tenho a bomba, aqui eu tenho o motor, este conjunto motobomba, ele terá uma sucção positiva quando o eixo da bomba está acima do nível da água do poço de sucção. Então aqui eu tenho o nível da água do poço de sucção, esta bomba está acima do nível. Como está acima do nível, nós temos uma sucção positiva. A sucção negativa, ou afogada, quando o eixo da bomba está abaixo do nível da água do poço de sucção. Então, poderia ter aqui um poço de sucção com uma forma, com um reservatório, aqui, e aí a água estaria aqui acima. Então, com o nível acima do eixo da bomba, nós temos uma sucção afogada.
A pressão atmosférica ao nível do mar é de cerca de 1 kg por centímetro quadrado, ou 10 MCA, ou 760 milímetros de mercúrio, como vimos ali na experiência de Torricelli. É esta pressão que empurra e mantém a coluna d'água ao nível do posto de sucção até o rotor da bomba. A bomba não aspira essa coluna d'água, e sim recalca a água que chega ao rotor. Portanto, a altura de sucção está limitada em função da pressão atmosférica, sendo teoricamente seu valor máximo inferior a 10 metros. Então, essa condição, quando nós temos uma tubulação de sucção, esta válvula de retenção mantém uma coluna d'água aqui dentro da tubulação de sucção. Aqui em cima do nível da água está exercendo o quê? Está exercendo a pressão atmosférica. Em função da pressão atmosférica, do local que nós estamos, é que essa coluna é mantida e essa bomba consegue recalcar a água que chega até o olho do rotor. Dependendo de algumas condições, nós não conseguimos manter esse fluxo quando a pressão atmosférica excede, é menor do que essa altura de sucção, e ela não consegue manter essa coluna de líquido. Então, essa é a teoria da sucção de bombas centrífugas. Ainda na continuidade da tubulação de sucção, vamos falar da canalização de sucção e das peças que compõem essa canalização. A primeira peça é a válvula de pé com crivo. Então, aqui nós temos a nossa instalação típica, nossa bomba, o nosso motor, a nossa tubulação de sucção. Então, aqui embaixo, nós temos a nossa válvula de pé, que é esta aqui. Esta válvula de pé, ela tem embaixo dela um crivo. Esse crivo está dimensionado para passar a vazão correspondente ao diâmetro da tubulação. E tem aqui um dispositivo que, quando começa a aspiração, esse dispositivo sobe e deixa passar a água para o recalque, da continuidade da água que está na tubulação de sucção. Quando há uma parada da bomba, esse dispositivo desce, ele desce e acaba fechando aqui a sua parte inferior, e a água que está dentro da bomba e a água que está dentro da tubulação de sucção é mantida. Então, uma válvula de pé com crivo é utilizada em fundo de poço de sucção e é acoplada verticalmente ao tubo de sucção de um sistema de recalque, que, quando está funcionando, mantém o obturador suspenso, permitindo a passagem do fluido aspirado. Isso aqui, o obturador está suspenso. Quando cessa a sucção do fluido, o obturador da válvula de retenção de fundo retoma a posição normalmente fechado, impedindo o retorno do líquido. Dessa forma, a tubulação e a bomba fica sempre cheia para posteriormente permitir um novo ciclo de funcionamento do sistema de recalque. Então, é de fundamental importância a válvula de pé, esta válvula de pé, e também o crivo. Outra peça importante é a redução excêntrica. Então, aqui nós temos a posição da bomba, aqui nós temos o nosso tubo de sucção, aqui embaixo nós teríamos a nossa válvula de pé com o crivo. Então, na entrada da bomba, para fazer a transição do tubo de sucção, porque ele vai ter um diâmetro maior do que a entrada da bomba, então é colocado uma válvula de redução excêntrica. Então, aqui tem o centro dessa válvula. Observa que aqui eu tenho o diâmetro dividido ao meio e aqui eu tenho o diâmetro dividido de forma diferenciada, para dar essa forma excêntrica. Isso para quê? Para evitarmos que não forme bolha de ar aqui em cima, nessa junção da tubulação de sucção com a bomba. Regra geral, a tubulação de sucção tem um diâmetro superior ao diâmetro da entrada da bomba. E para evitar ponto facilitador de formação de bolsa de ar, é recomendado a utilização de uma redução excêntrica.
Exemplo, eu tenho um tubo de 200 milímetros e vou reduzir para 100 milímetros, onde 200 é o tubo de sucção e 100 é o flange de entrada da bomba. Então, a montagem da tubulação de sucção é feita com flanges, garantindo vedação perfeita com anéis de borracha e permitindo ser desmontado para manutenção ou reconstrução, sem destruir todo o processo. Então, aqui é um flange, a tubulação está aqui dentro, rosqueada ou soldada. O flange acopla com o flange, aqui um flange, acopla por meio de parafuso, e entre a flange com flange entra uma secção de borracha, tá? Para fazer a vedação perfeita. Então aqui nós temos uma instalação do bombeamento, nós temos uma redução para chegar até o diâmetro da tubulação de sucção, um comprimento horizontal, uma curva de 90 e aí a tubulação vertical que entra no poço de sucção. Então esta aqui é uma instalação típica de um bombeamento. Aqui a segunda peça que é importante também na tubulação de sucção é a curva de 90 graus. Então aqui eu tenho uma instalação, a comprimento aqui horizontal da tubulação de sucção, uma curva de 90 graus, a tubulação vertical de sucção, uma válvula de pé e aqui o crivo. E aqui nós temos a nossa bomba e aqui o nosso motor e aqui preparando já a tubulação de recalque. Um item importante de bomba centrífuga é a escorva de bombas. Como nós falamos, a tubulação de sucção que vai até a água, se essa tubulação de sucção e a voluta da bomba não estiver sendo preenchido com líquido externo, nós podemos funcionar essa bomba o tempo que for possível, ela vai queimar a gacheta e não vai conseguir aspirar a água lá do poço de sucção. A bomba não consegue fazer essa aspiração sem que eu faça um procedimento chamado de escorva de bombas. Então, escorvar a bomba consiste na introdução de água na tubulação de sucção e na carcaça, com o objetivo de promover a eliminação do ar existente no interior da bomba e da tubulação de sucção. Esta operação de preencher com o fluido a ser bombeado todo o interior da bomba e todo o interior da tubulação de sucção deve ser feito antes do acionamento da mesma. As bombas podem perder escorva. Esta perda de escorva é geralmente devida à entrada de ar no interior da bomba ou da tubulação de sucção, ou vazamento pela válvula de pé que não se encontra com o dispositivo de vedação funcionando. Se a escorva for mal feita, haverá um problema denominado cavitação. Aqui entra o fenômeno da cavitação. Quando acionado a bomba, o que provoca? Erosão do rotor, ruído semelhante a uma betoneira girando concreto e muita vibração. Então, quando nós passamos perto de um conjunto motobomba, escutamos um ruído, parecendo que é uma betoneira, não é uma motobomba, e o sistema está vibrando, é porque o fenômeno de cavitação está ocorrendo. O fenômeno de cavitação ocorre por alguns fatores, porém é essencial que a escorva da bomba ela seja bem feita e ela não seja perdida, porque se esta água que está dentro da tubulação de sucção, ela parar o sistema e começar a vazar, eu teria problemas na hora de fazer a nova operação e aí ela vai provocar o que nós chamamos de cavitação. Essa escorva, ela pode ser escorva manual ou escorva com produção de vácuo. Na escorva manual, aqui eu tenho uma carcaça de bomba, aqui eu tenho a entrada de sucção, aqui eu tenho a saída de recalque. Aqui vai ser ligado o nosso motor. Então aqui normalmente nas bombas eu tenho um plug.
Então, este plug é destinado à operação de escorva manual. Então, por meio deste plug, eu introduzo um dispositivo que me permite fazer a introdução de água dentro do conjunto motobomba. Neste tipo de escorva, a válvula de retenção é essencial, ou seja, eu tenho uma tubulação, ali nossa tubulação, chegamos à tubulação 250 milímetros, nós tínhamos uma válvula de pé, com um crivo. Então, eu tenho que ter a válvula de retenção, porque eu estou colocando água na parte superior, essa água vai encher aqui a voluta da bomba, vai encher a tubulação de sucção, e o que garante que essa água permaneça é a válvula de pé. Então, é essencial, nesse tipo de escorva manual, que a válvula de pé esteja funcionando muito bem. A outra escorva é a escorva com produção de vácuo. Na escorva com produção de vácuo, nós utilizamos um dispositivo chamado Venturi, ou injetor. O que é o Venturi? O Venturi é uma tubulação onde nós fazemos entrar água em alta pressão e velocidade. Essa água passando, ele passa por um estreitamento que provoca um vácuo. Ao provocar o vácuo, ele faz a sucção do ar da carcaça da bomba. E aqui nós estamos bombeando um bombeamento artificial com uma bombinha artificial que nós colocamos numa outra seção. Esta bomba recalca a água com alta velocidade e aqui ele consegue fazer a sucção do ar e depois a sucção da água para preencher a tubulação, para retirar a tubulação, o ar de dentro da tubulação de sucção e preenchê-la com ar a ser bombeado. Em grandes instalações, neste plug é instalado um tubo de vácuo, sendo que o vácuo geralmente é produzido por um tubo Venturi. O tubo de Venturi é um injetor altamente eficiente que cria um vácuo com diferencial de pressão quando a água passa por sua extensão. Este vácuo é usado para succionar o ar da carcaça e do tubo de sucção e preenchê-lo com o líquido bombeado. Então nós temos dois tipos de escorva. Ou faz ele manualmente e coloca uma válvula de pé, ou então eu posso fazê-lo com utilização de uma bombinha auxiliar e um tubo Venturi. Aí eu posso dispensar, inclusive, a válvula de pé. É uma questão aí de dimensões de bombeamento, onde é desinteressante colocar a válvula de pé. Em algumas instalações, principalmente de esgotamento sanitário, onde uma válvula de pé e o crivo seria impossível de colocar, porque o crivo logo entupiria, devido aos sólidos de suspensão que é levado pelo esgoto, aparece o que nós chamamos as bombas autoescorvantes. Que são bombas autoescorvantes? São aquelas que fazem a sua própria escorva. Como isso? Então são bombas onde nós temos aqui o rotor, e aqui nós temos a entrada da tubulação de sucção acima do rotor. Então, previamente, aqui dentro da carcaça, nós enchemos de água até esse nível. Então, aqui dentro fica cheio d'água. Quando partimos a bomba, aqui o acenador vai ser ligado aqui. Quando partirmos essa bomba, esta quantidade de água que está aqui dentro, ela é levada para a tubulação de recalque. Aí sim, ela consegue fazer a sucção da água que está no poço de sucção. Então, esse aqui é um tipo de bomba chamado bomba autoescorvante. As bombas autoescorvantes são utilizadas em esgoto e também em drenagem. Essas bombas têm uma carcaça que garante o armazenamento de líquido e dispensam o uso de válvula de pé. Assim, depois da primeira escorva, que consiste em encher só a carcaça, sempre que a bomba é desligada, uma quantidade de líquido continua armazenada para a próxima partida. Então, sempre a primeira partida eu vou ter que encher de água. As próximas eu já tenho água aqui dentro. Quando eu começo a bombear, ela faz a sucção. Quando eu parar,
que vai acontecer? Somente a água que está acima deste nível que vai retornar ao poço. Aqui ficaria vazio de novo a tubulação de sucção, mas a carcaça continua cheia. Como a carcaça continua cheia, é possível no próximo acionamento utilizar esse volume aqui para fazer o recalque e fazer o vácuo para fazer a sucção. Um importante item da nossa sucção é o que se chama NPSH, ou Net Positivo de Suction Rate. Adota-se como tradução de NPSH a carga líquida positiva de sucção, ou carga positiva de sucção. Então, na sucção, nós temos o D, que é disponível, ou seja, a instalação tem como característica, é uma característica do sistema. É a energia que o líquido possui num ponto anterior ao flange de sucção em MCA. Então, quando nós introduzimos o conceito de NPSH disponível, nós estamos falando de uma carga positiva de sucção. É uma característica do sistema, ou seja, cada instalação tem um NPSH. Depende da instalação, depende das alturas de sucção, depende do comprimento de tubulação, depende de diâmetro, é uma identidade do sistema de sucção. Esse NPSH, ele é calculado como? O NPSH disponível é calculado altura de sucção negativa mais a pressão atmosférica menos a pressão de vapor e menos a perda de carga na tubulação de sucção. Sendo que o Z é a altura de sucção, PA é a pressão atmosférica, PV é a pressão de vapor e HS é a perda de carga na tubulação de sucção. Então, para nós calcularmos o NPSH disponível na instalação, eu preciso de todas essas informações aqui. A pressão atmosférica local, ela é calculada por meio de uma tabela. Então, nós temos uma tabela onde é dado a pressão atmosférica para determinadas altitudes locais. Então, eu tenho aqui a altitude em relação ao nível do mar em metros, variando de 0 a 2.000 metros. Tem tabelas acima de 2.000 metros. Nós limitamos nossa tabela até 2.000 metros. A pressão atmosférica em MCA, que pode ser convertido naquelas unidades em função de milímetro de mercúrio, quilo por centímetro quadrado, etc. Então, a nível do mar, a pressão atmosférica é 10,33 metros de coluna de água. A 600 metros acima do nível do mar, a pressão atmosférica é 9,58 metros de coluna d'água. E a 2.000 metros acima do nível do mar, a minha pressão atmosférica já passa a ser 8,08 metros. Ou seja, a 2.000 metros, nós já perdemos 2 metros aí de carga da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a responsável pela entrada do fluido na sucção das bombas. A pressão de vapor também é dado tabelado. Então, eu tenho uma tabela onde nós temos aqui, em função da temperatura, nós temos a pressão de vapor. Então, por exemplo, a temperatura da água a 0 graus, nós temos uma pressão de vapor de 0,062. Uma temperatura de 20 graus, nós já temos uma pressão de vapor de 0,239. E uma temperatura de 100 graus, nós temos uma pressão de vapor de 10,33 quilos, que é uma atmosfera, é onde ocorre a ebulição da água. O outro componente da sucção é a altura de sucção. Então, nós temos aqui um conjunto motobomba, nós temos a válvula de pé e o crivo, o nível da água, a tubulação de sucção, parte vertical, parte horizontal, está ligando na bomba uma redução excêntrica,
uma curva de 90 graus e a válvula de pé. Então, a diferença de nível entre o NA, nível da água, e o eixo da bomba é o que nós chamamos de altura de sucção. A altura de sucção é a diferença de nível entre o nível mínimo do poço de sucção e o eixo da bomba. E essa perda de carga na sucção? A perda de carga na sucção, o líquido, quando escoa dentro dessa tubulação, ele sofre resistência nas paredes do tubo, reduzindo a energia devido ao atrito. Esta redução de energia denominamos de perda de carga. Então, perda de carga ou perda de energia é aquela que ocorre, eu tenho uma energia aqui na tubulação, é uma energia disponível aqui na entrada do rotor. Mas acontece que ao passar por a tubulação, há atrito. Esse atrito faz com que há uma redução dessa energia que nós denominamos de perda de carga. Ela pode ser distribuída ou localizada, dependendo do motivo que a causa. A perda de carga distribuída é devido à tubulação. Então, eu tenho uma tubulação vertical, eu tenho uma tubulação horizontal que provoca o que nós chamamos de perda de carga distribuída. E nós temos a perda de carga localizada, que é devido às peças de montagem, como válvula de pé, crivo, curva 90 graus e redução excêntrica. Então, nosso objetivo agora é determinar esta perda de carga ou esta perda de energia na tubulação de sucção. A perda de energia, a perda de carga, que depende da tubulação, como perda localizada, e perda distribuída e perda devido às peças, que é uma perda de carga localizada na válvula de pé, uma perda de carga localizada na curva de 90, uma perda de carga localizada na redução. Então, nosso objetivo agora é fazer o cálculo da perda de carga na sucção. Existem diversos métodos para cálculo da perda de carga. Muitos métodos. Nós selecionamos o método dos comprimentos virtuais ou equivalentes. Esse método é bastante utilizado, é um método muito simples, muito fácil, de facílima compreensão. Neste método, considera-se que as peças e conexões podem ser substituídas no cálculo por comprimentos virtuais de tubulação que resultem na mesma perda de carga. Ou seja, a conexão é substituída por um comprimento de tubo do mesmo diâmetro, na qual a perda de carga linear é igual à perda de carga localizada. Então, o método dos comprimentos virtuais ou comprimentos equivalentes tem como teoria fazer com que as peças, cada peça, seja substituído por igual valor de comprimento de tubulação. Então, é dado uma tabela onde uma curva de 90, por exemplo, ela corresponde a uma tubulação de 30 vezes o diâmetro aonde está essa curva. Uma válvula de retenção, ela corresponde a uma tubulação 100 vezes o seu diâmetro. Um T de passagem direta, o T está passando, a água está passando direto, ele corresponde a uma tubulação linear de 20 vezes o número de diâmetro. Então, nós temos, por exemplo, uma instalação onde o diâmetro da instalação é 200 milímetros ou 0,20 metros. Ela tem essa instalação, a tubulação de sucção, ela tem uma válvula de pé, um cotovelo de 90 graus, uma curva de 90, cotovelo de 90 graus. Então, vamos colocar uma curva de 90 graus e uma redução excêntrica, e aqui está a nossa bomba. Então, a nossa tubulação de sucção tem um comprimento vertical e um comprimento horizontal. Então, a tubulação horizontal tem 3 metros,
a tubulação vertical tem 4 metros. Então, de tubulação, nós temos um total de 4 mais 3, nós temos 7 metros de tubo. Vamos transformar agora cada peça dessa em um comprimento equivalente. Então, nós temos uma redução excêntrica. Na minha tabela, eu tenho lá uma redução, ampliação gradual. Redução gradual. A minha redução gradual corresponde a 6 vezes o número de diâmetro. Então, eu tenho aqui a minha redução gradual, 6 diâmetros. 6 vezes que diâmetro? 0,20 metros. 6 vezes 0,20 metros é como se eu tivesse esta perda de carga localizada, a mesma perda ocorrendo em um tubo de comprimento igual a 1,20 metros. A minha curva de 90, ela corresponde a 30 diâmetros. Ou seja, uma curva de 90 corresponde a uma tubulação de 30 vezes 0,20 metros, que é uma tubulação de 6 metros. E por último, nós temos a válvula de pé. Essa válvula de pé com crivo, ela corresponde a 250 diâmetros. Ou seja, a válvula de pé com crivo é 250 vezes o diâmetro 0,20, que corresponde a 50 metros. Então, esses 7 metros de tubo, mais essas peças, vão provocar uma perda de carga correspondente a uma tubulação de 64,20 metros. Então, o que nós fizemos aqui? Nós convertemos as peças em comprimento de tubulação. Agora sim, nós vamos calcular a perda de carga, mas vamos calcular a perda de carga para um tubo de comprimento igual a 64,20. É como se a minha sucção fosse feita num tubo de 64 metros e 20 centímetros. Então, nós vamos calcular a perda de carga distribuída em uma tubulação virtual. A minha tubulação, ela não existe, é uma tubulação virtual. Eu criei essa tubulação, esse comprimento de tubulação, transformando conexões em equivalência de tubulação. A perda de carga, ela é calculada a perda de carga unitária, ou seja, metro por metro de tubo. E depois, ela é multiplicado pelo comprimento virtual, que me dá a perda de carga total. Então, a perda de carga total, que vamos chamar aqui de HF, será o resultado do produto entre o comprimento virtual, que nós já calculamos, e a perda de carga unitária J, sendo J calculado pela seguinte fórmula. Esta fórmula é uma fórmula deduzida da fórmula de Hazen-Williams, é a forma mais simples, mais objetiva, mais clara para se calcular a perda de carga unitária J. A perda de carga J é dado em metro por metro da tubulação. E ela corresponde a quociente da vazão. Aqui a vazão tem litros por segundo. Então, se a vazão tem litros por segundo, eu vou multiplicar por 10 a menos 3, eu dividir por 1000 para transformar a minha vazão em metros cúbicos por segundo. Eu já podia pôr nas fórmulas aqui, dividido a vazão já em metros cúbicos por segundo. Dividido por um quociente entre o produto de uma constante 0,279 pelo uma coeficiente de rugosidade da tubulação, um coeficiente de Hazen-Williams, multiplicado pelo diâmetro em metro, elevado à potência 2,63, e todo esse conjunto, a vazão dividido por esse denominador, o resultado elevado a 1,85185. Então, vai me dar a perda de carga unitária em metro por metro. Então, nessa fórmula, nós já temos a vazão, nós já temos o diâmetro
só desconhecemos esse coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams. Então, esse coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, ele é dado por uma tabela. Então, eu diferencio tubos novos de tubos usados mais ou menos 10 anos, tubos usados mais ou menos 20 anos. Vamos admitir aqui que eu tenho uma tubulação de ferro fundido com revestimento interno e epóxi. Esse é o mais comum. Então, um tubo de ferro fundido, ele vai ter um C de 140. Se ele tem aproximadamente 10 anos, ele já baixa para 130, e se está usado há muitos anos, nós vamos considerar o coeficiente de rugosidade de 120. Um tubo de plástico de PVC, normalmente a minha tubulação de sucção, nós não vamos fazer em tubo de PVC, vamos fazer em tubo de ferro fundido. Então vai ser essa condição aqui. Se fosse plástico, uma outra tubulação, nós teremos também o coeficiente de rugosidade 140, usado 135 e 130, praticamente a mesma coisa. Então esse coeficiente de rugosidade de Hazen-Williams, ele é tabelado. Então, vamos usar o exemplo de cálculo da perda de carga distribuída na tubulação virtual. Então, nós temos aqui o comprimento virtual, nós calculamos 64 metros, 20. A vazão nossa, nós estamos ensaiando a nossa bomba, é 18,60 litros por segundo. O coeficiente de rugosidade igual a 130, um ferro fundido revestido com argamassa. E o diâmetro do tubo, 200 milímetros. Essa é a nossa instalação que nós temos. A nossa fórmula de Hazen-Williams é J igual a vazão elevado a 10 menos 3, ou vazão dividido por 1000, dividido por 0,279, vezes o coeficiente de Hazen-Williams, vezes o diâmetro elevado a 2,63, tudo isso elevado a 1,85, 185. Este resultado aqui seria a vazão 18,6 dividido por 1000, que é 10 a menos 3, vai dar o resultado 0,018. Este quociente D elevado a 2,63, nós temos aqui 0,20, que é o nosso diâmetro. Esse símbolo que nós vamos utilizar aqui é o símbolo de potência. Então, 0,20 elevado a 2,63, nós temos o resultado 0,014511. Então, o nosso J será 0,18 dividido por 0,279 vezes 130, vezes esse resultado, que é 0,14511. E todo esse conjunto elevado a 1,85, 185. Então, 0,18 dividido por esse resultado daria 0,526, tudo isso elevado a 1,85, 185. O J, então, fazendo essa operação de potência, resulta em 0,0205 metro por metro. Ou seja, a minha perda de carga será o comprimento vezes o J. Então, meu comprimento será 64,20 metros vezes 0,00205 metro por metro, que é a perda de carga unitária. Então, essa multiplicação me dará 0,13 metros. Então, a perda de carga numa tubulação de 200 milímetros, transportando 18 litros por segundo, é de 0,13 metros ou 13 centímetros. É insignificante. A altura manométrica de sucção, o que é altura manométrica de sucção? É energia total. É a altura de sucção mais a perda de carga da sucção. Então, seria a minha altura de sucção, os 2 metros, mais os 0,13 metros, que é da perda de carga, daria 2,13 metros como a perda. Então, agora, nós já podemos fazer o cálculo do NPSH disponível, ou a energia disponível desta instalação na entrada da tubulação de sucção. Então, vamos ao cálculo.
O NPSH disponível, ou energia disponível, é altura de sucção Z, mais a pressão atmosférica menos pressão de vapor, menos a perda de carga na sucção que acabamos de calcular. Então, nós temos a altura de sucção igual a 2 metros. Nós estamos a 1.000 metros acima do nível do mar, aonde naquela tabela a pressão atmosférica é 9,12 metros, a temperatura do líquido é 20 graus, nossa pressão do vapor tabelada 0,239 e a nossa perda de carga calculada 0,12. Então, o NPSH disponível é menos 2, que é menos a altura de sucção, mais a pressão atmosférica menos a pressão do vapor, menos a perda de carga. Esta conta me dá 6,75. O que significa 6,75? Este valor 6,75 é uma característica deste sistema e é a energia que o líquido possui num ponto anterior ao flange de sucção. Então, calculamos então a energia que esta instalação possui. É uma característica do sistema. Nesse sistema, em função da pressão atmosférica que atua nesse líquido, que está abaixo 2 metros do eixo da bomba, propicia uma energia aqui na entrada da bomba igual 6,75 metros de coluna d'água. E para que nós calculamos o NPSH disponível? Por que nós calculamos a energia disponível na sucção da bomba? Nós calculamos essa energia para atender uma regra fundamental da sucção de bombas. Essa regra fundamental é o seguinte: para que a instalação de uma bomba não opere com ruído, não tenha vazão reduzida, não tenha uma vida abaixo do esperado, deve-se assegurar que o NPSH do seu sistema, que é o NPSH disponível, seja maior que o NPSH requerido pela bomba. Então, quando o usuário enfrentar problemas de ruído e vibração excessiva, o primeiro passo é verificar o cumprimento da regra acima. Ou seja, eu já calculei o meu NPSH disponível. Quando eu selecionar minha bomba, eu vou ter o NPSH requerido. Se o meu NPSH disponível for maior do que o NPSH requerido, eu estou tranquilo. Mas, porém, se ocorrer do NPSH requerido aproximar-se muito do NPSH disponível, ou o NPSH requerido for maior do que eu tenho, do que o disponível, aí eu vou ter uma bomba funcionando com barulho, muito ruído, vai estar vibrando e vai estar destruindo o meu rotor. Então, o primeiro passo é verificar se o meu NPSH disponível é maior do que o NPSH requerido. O NPSH requerido é a pressão mínima exigida na entrada da bomba para evitar a cavitação. Isso aqui é resultante do projeto da bomba e é controlado apenas pelo fabricante. O fabricante vai me dar uma curva de NPSH requerido. O fabricante da bomba deverá saber informar o NPSH requerido por suas bombas, operando em determinadas condições de vazão e de altura manométrica. Então, quando nós adquirimos uma bomba, nós vamos lá e especificamos e o fabricante deve especificar o NPSH requerido. Essas informações, todas as bombas que trabalham livre de cavitação respeitam essa regra. Então, para não cavitar, o NPSH disponível tem que ser maior do que o NPSH requerido. Caso contrário, irá cavitar, o que irá provocar muito ruído, vazão reduzida, vida útil reduzida, pois o rotor irá ficar danificado. Então, o único cuidado que nós temos que ter, finalizando esse estudo de sucção de bombas, é evitar a cavitação. Como que eu evito a cavitação? Tendo o NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. O NPSH disponível
eu faço o cálculo e o NPSH requerido é fornecido pelo fabricante. Se bem que, não tendo o fabricante fornecido, eu tenho condições, nós vamos aprender durante o nosso curso, calcular também o NPSH requerido. Mas o fabricante tem a obrigação de fornecer esta informação. Tudo isso que nós fizemos, nós criamos aí, nós estamos num mundo moderno, nós fizemos um software de dimensionamento que vamos disponibilizar para os senhores. Então, nesse software de dimensionamento, eu vou entrar aqui nas colunas em amarelo, com as informações de bombeamento, vou entrar com a vazão em litros por segundo, ele já vai, e a vazão em metros cúbicos por hora já vai me dar. Vou entrar com a altura geométrica de sucção, o comprimento da sucção, o tipo de tubo, o coeficiente, adotei o coeficiente de Hazel-Williams, ele vai me calcular o diâmetro de sucção e nós vamos adotar o diâmetro comercial. E nós vamos colocar aqui também nessa coluna amarelo quais são as peças que nós temos na nossa instalação. Aqui nós temos uma redução gradual, nós temos uma curva de 90, nós temos uma válvula de pé com crivo. E o sistema, ele vai calcular o quê? Ele vai calcular no ponto de operação a vazão, que nesse caso nosso é 66,96 metros cúbicos por hora, e vai calcular a perda de carga desse ponto. Assim como vai ter vazões de zero, algumas vazões abaixo da vazão nominal e vazões acima da vazão nominal. E nós temos a perda de carga para todas essas vazões. Esse aí é a função deste software. E podemos calcular, tá aí, a partir disso também o NPSH disponível. Então, o NPSH disponível, eu informo a altura geométrica Z, a altitude, a pressão atmosférica, a temperatura, a tensão de vapor e o peso específico do líquido bombeado. Ele vai me criar uma tabela e dessa tabela origina a curva do NPSH disponível. Então, isso tudo vai estar disponível para fazer manual ou fazer automatizado por meio do software de dimensionamento. Então, aqui nós fechamos esse primeiro ciclo, que é estudar a sucção de bombas. Uma das partes mais importantes para termos sucesso numa instalação de bombeamento.